Sim, Primeiramente, graças a Deus, né? É bom amém. mais uma vez estarmos juntos aí. É bom estar com você nessa live. Que Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família aí, todos aí, os seus alunos também, né? Que você também é professor de teologia, na cidade de São João Nepomuceno. E é muito bom recebê-lo, né? Na nossa página aqui, para a gente estar trocando essa ideia sobre preservação eterna, né? O tema também preservação dos santos. E existe, juntamente com esse tema, a perseverança dos santos. Na verdade, a perseverança dos santos é que os arminianos confundem, né, com a dedicação para, digamos assim, os pelagianos, né, também, para ser salvo, no que diz respeito à sustentabilidade, que é o tema que nós vamos falar hoje. Né? Existem alguns arminianos, Marcos, né, que chegam a dizer que acreditam que não existe perda de salvação. Pelo menos a maioria dos que eu conheço chega até a confessar que não existe perda de salvação. Mas existe o grupo que se diz arminiano também, que acredita na perda de salvação justamente por causa dessa questão da perseverança dos santos, que é, na verdade, nós que somos monergistas, né? Nós que somos por alguns intitulados como calvinistas até, somos entendidos que, na verdade, a perseverança dos santos ela é a consequência da preservação eterna dos santos praticada por Deus. Ou seja, na perseverança dos santos, existe sim uma responsabilidade, né, de perseverar até o fim, de lutar, uma ordem divina, tá? Porém, nós sabemos que juntamente com essa ordem divina existe o processo de Deus em nossas vidas que nos colabora, nos mantém, nos sustenta salvos na caminhada com Deus. Tá? Você está me ouvindo aí, Marcos? Estou te ouvindo bem. Joia, joia. Bom, então, partindo desse ponto, nós vamos estar estudando aí o que naquela tabela que a gente vem trocando ideia, né? Aquela tabela das doutrinas da graça. Vamos lá. Resumindo, né? A preservação dos santos é um trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. É um trabalho maravilhoso da parte de Deus, que não somente decretou, como também profetizou a questão da salvação. O ponto inicial que eu gostaria de comentar aqui, professor Marcos, é que a salvação é uma promessa que Deus fez não a título de oportunidade, mas a título de nos colocar diante de uma obra dele. Ele, na verdade, ele prometeu a si mesmo nos salvar. Esse é um dos destaques principais no que diz respeito a esse pensamento teológico de que, aqui já de início, para apimentar o diálogo, é que não existe perda de salvação. Nisto consiste, para quem já vai estudando a palavra de Deus, chegar a um aprofundamento à luz da própria Bíblia, porque a Bíblia tem várias promessas e citações a respeito dessa preservação eterna da parte de Deus com relação àqueles a quem ele escolheu. Então, a preservação eterna, ela tem uma ênfase que na obra de Deus em manter os eleitos salvos até o fim. Esse é o principal foco, né? Ou seja, nós já podemos começar com a divina inspiração divina na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde Deus diz que ele começou uma boa obra, né? Aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, é ele mesmo que há de completar essa obra até o dia de Cristo. Mediante a essa promessa, essa palavra contundente de que ele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la até o fim, isso já dá início ao diálogo de que Deus ele expressa a sua intenção maravilhosa de preservar a nossa salvação. E também, parafraseando esse primeiro
ponto, nós vamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 27 ao 29, né? Já fica que as ovelhas ouvem a minha voz, e o texto termina essa porção dizendo: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você quer comentar alguma coisa, professor Marcos? Sim, você citou um dos textos áureos, né, para a preservação dos salvos. Você citou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a tradução que eu estou usando, o verso 6 começa Paulo dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, a gente percebe que o processo salvífico, a obra da salvação feita e conquistada por Cristo na cruz do Calvário, como ela não é um processo, não é algo que o homem faz, mas sim que Deus fez para com o homem através de Cristo Jesus, ela não existe falha, não existe fracasso e não existe perdas, né, de direção no meio do caminho por conta das escolhas humanas. Nós sabemos que nós estudamos aí o primeiro ponto sobre a soberania divina e nós entendemos também a respeito da responsabilidade humana diante daqueles que são salvos e convencidos aí pelo Espírito Santo através aí desse poder de convencimento. Mas a gente entende que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou, ele vai terminar. Ou seja, se nós dependermos apenas do homem para o processo salvífico, a gente pode com certeza encontrar desânimos, falhas no meio do caminho, né, desistência, mas como é uma obra do Espírito Santo através, né, da pessoa do Cristo, da obra salvadora dele na cruz, nós somos segurados de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir ela até o dia de Jesus Cristo. Isso, de certa forma, traz para nós um conforto e uma segurança na obra feita por Cristo na cruz do Calvário. É isso mesmo, professor Prado? É isso mesmo. É isso mesmo. Professor Marcos, Louis Percock, um teólogo muito famoso, ele fala que a preservação é um ato contínuo de Deus. Ou seja, não se trata somente daquelas coisas onde Deus toca uma vez só e deixa correr, né? Como foi o ato da criação. O processo salvífico do homem, ele é um processo contínuo da parte de Deus, né? O Warfield, ele afirma que a perseverança dos santos não se baseia só na força da vontade dos crentes, mas no poder de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus. Quando o assunto é salvação, Deus colocou a expressão poder dele. Ele há de aperfeiçoar, né, até o dia de Cristo. Então, quando a gente fala em perseverança dos santos, conforme muitos críticos vão trazer lá de Mateus 24:13, que fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta expressão, ela não coloca a situação uma condição, professor Marcos. Ela, na verdade, só está identificando aqueles que chegam ao fim. São aqueles que perseveram, mas não como uma condição. Ou seja, é porque, na verdade, quando você vai dissolver um pouco mais o assunto e buscar um pouco mais no texto, em Mateus, está falando do processo da perseverança mediante a ação de Deus na vida das pessoas. Então, quem é aquele que persevera até o fim? Primeiro ponto, aquele que tem fé. Porque se você tem fé, aí você vem a crer. E se você vem a crer, aí você se dedica, você se esforça a buscar as coisas de Deus. Mas lembre-se, primeiro ponto é a fé. A fé não vem de nós. Efésios 2, 8 e 9 fala que a fé é dada por Deus. Então, o que acontece? Deus dá a fé, Deus nos comove,
né, operando em nós. Também Filipenses 2,13 vai falar que Deus opera em nós, tanto querer como efetuar. Veja bem que a carta aos Filipenses, ela é quase que uma lei no que diz respeito ao objetivo de Deus, no que diz a salvação, professor Marcos. O que eu observo em Filipenses é Deus falando que ele começou uma boa obra e que ele há de terminar. É aquele que começou a boa obra, é quem há de terminar. Ele não começa a obra para eu continuar. O maior argumento arquiano, o maior argumento, digamos assim, peladiano, é que Deus começa, eu continuo, eu pago o preço, eu me esforço, mas não é o que diz o texto aos Filipenses, que é Bíblia, que é Deus falando. Deus, em Filipenses, está falando que é aquele que começou a boa obra, é que há de completá-la até o dia de Cristo. E o mesmo Deus é aquele que diz que ele é quem opera em nós tanto querer e o efetuar. Você vê que Deus é aquele que assume na Bíblia, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que dá a fé, que dá a graça, e é o mesmo Deus que nesse mesmo texto fala que a salvação não é das obras, para que ninguém se glorie, e é o mesmo Deus que diz que ele é quem está operando nós, o querer e o efetuar. Então, se para prosseguir perseverando eu dependo de crer, isso vem de Deus. Se para prosseguir perseverando eu dependo de fé, isso vem de Deus. Se para prosseguir eu dependo do querer e do efetuar das minhas mãos, das minhas obras, a Bíblia também vem em contrassenso, dizendo que é Deus quem opera em nós. Você concorda, professor Marcos, com essa colocação? Concordo, e eu quero só fazer um adendo, porque tem muitas pessoas que confundem, né, essa perseverança e essa preservação, essa preservação de Deus para com o homem, e a perseverança é Deus trabalhando em nós para que mantivéssemos essa fé viva até o dia da volta de Cristo. Eu estou correto nesse pensamento, professor? Exatamente. Exatamente. Então, a preservação é o que Deus faz em mim, me preservando. E a perseverança é o que ele age através de mim para que eu continue firme na fé até a volta de Cristo. Então, estou certo nesse ponto. Perfeitamente, exatamente. E esse é o ponto-chave, na verdade, para conduzir a percepção a respeito do que nós estamos elucidando aqui, trazendo a análise aqui para todos os que estão nos ouvindo. Professor Marcos, o que eu acho interessante lembrar é a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14, que fala: porque somos feitos, olha só, não nos fazemos a nós, somos feitos. Ou seja, em todo tempo nós somos parte da consequência da obra de Deus, e não nós os praticantes dessa obra. Olha só o que o texto diz em Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque somos feitos participantes de Cristo, se retivermos firmemente até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, o texto está falando que está motivando, impulsionando-nos a buscar essa confiança nas coisas de Deus para estarmos perseverando. Então, a preservação, né, é a causa e a perseverança é o efeito. Então, a preservação eterna ou a preservação dos santos, ela é uma obra de Deus, nos mantendo salvos. E a perseverança dos santos é o efeito desse trabalho de Deus em nossas vidas. Então, Marcos, por que eu persevero? Não é para ser salvo, é por ser salvo. Isso aí. Isso o ponto inicial, né? Sim. Marcos, pode falar, vai lá. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. A preservação e a perseverança. Nós vamos tratar desses dois assuntos interligados um no outro. Para os ouvintes aí entender, o professor Flávio, o fato de eu perseverar, a perseverança dos salvos, o fato de eu perseverar, isso não anula a questão que no meio da caminhada eu possa vir ter algum deslize,
algum pecado cometido, né? Porque nós entendemos, não sei se o senhor pode explicar aí, naquela linha do tempo, né? Deus, na sua onisciência, ele já previa todas estas coisas, todas as nossas quedas, os nossos fracassos, mas isso não anula o fato da fé ser apagada. Pelo contrário, o fruto do arrependimento que é produzido em nós é o que nos garante a perseverança e a fé em Cristo Jesus através da pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo, professor? Exatamente, exatamente. Na verdade, Marcos, você citou no ponto que é a questão da martiologia, né? Na Sim. verdade, olha só, quando Deus fala do salvo na Bíblia, ele trata do salvo analisando toda a vida dele. Né? Enquanto nós estamos atidos à linha do tempo, à temporalidade, Deus não. Deus, ele está no ponto de reflexão a respeito da alma. Então, quando nós tropeçamos e pecamos, na verdade, estes tropeços e pecados, Marcos, segundo a palavra de Deus, no que diz respeito ao escolhido de Deus, ao eleito de Deus, ao predestinado, né? Conforme a Bíblia determina, ao chamado e ao que será glorificado, né? Ou seja, a palavra de Deus a respeito destes diz que, literalmente, infelizmente, nós vamos pecar. É fato, professor Marcos, que nós vamos pecar todos os dias de nossas vidas. E a Bíblia vem falar que nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Então, veja bem, os pecados que cometemos estão... um detalhe que eu gostaria que as pessoas refletissem, professor Marcos, mediante todo o estudo que nós vamos desenvolver aqui hoje e processar dentro das Escrituras, veja bem, o pecado, na verdade, as pessoas estão olhando só para os pecados doravante a si, diante de si, os que ela ainda vai cometer. Quando ela está estudando salvação, ela só olha para esses pecados. Mas, na verdade, a Bíblia trata do sacrifício de Cristo uma vez só feito, perdoando, Marcos, todos os nossos pecados. Então, veja bem, os pecados que eu cometi, eu não os venci por mim mesmo, os venci na virtude do Espírito Santo. E por eles estarem para trás, eles não são desprezados a ponto de eu falar, engraçado, Marcos, é o seguinte, é a pessoa achar que o pecado que ela ainda vai cometer faz ela perder salvação. Mas ela não acha que o pecado que ela já cometeu a faria estar numa condição de condenada. Entendeu? A dualidade, na verdade, as pessoas deveriam atentar para o seguinte, os pecados que nós cometemos foi justificado na cruz com Cristo. O pecado que nós vamos cometer, Marcos, também já foram justificados no sacrifício vicário da cruz de Cristo no Calvário. É aí que o cristão, ao aprofundar nos termos da Bíblia, começa a perceber que pecados que ainda vamos cometer já foram perdoados em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo ele foi feito uma única vez e disso já salvaguardou a justificação dos eleitos e dos escolhidos. Esse é um ponto de inflexão para refletir. Compreende? Compreendo. Inclusive, eu quero só acrescentar aí o que João, o evangelista, ele vai dizer numa das suas epístolas, e ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, né, para com o Pai, Cristo Jesus. Então, não é que ele está dando legalidade para o erro, mas ele já está prevendo, de certa forma, que o ser humano ele é fadado ao erro. Se a gente não tiver essa consciência que a salvação pertence a Deus, a gente acha que a gente vai perder a nossa salvação, a gente vai para o inferno porque erramos, sendo que, na verdade, por mais que venhamos pecar, por mais que venhamos cair, né, ele vai dizer que até 7 vezes que venha cair, mas de todas elas Deus o levantará. Então, aquele que tem, sim, a marca, a salvação marcada através de Cristo Jesus, não tem como ele perder ou cair da graça, né? Perder a salvação por conta desses atos já previstos
e que já estão, de certa forma, perdoados. Né? Na verdade, é interessante a confissão de pecados, porque faz parte, para nós que estamos numa linha temporal, faz parte de um devocional, de uma demonstração de respeito para com Deus. Né? A confissão de pecados, a oração, ela é uma determinação bíblica interessante de se praticar, né? Por causa da questão do relacionamento com Deus. Né? Mas, teologicamente, faz sentido o que você falou. Né? Eu gostaria de fazer uma citação de alguns versículos da nossa tabela, para depois a gente já ir direto para as objeções. Porque existem aqueles que trazem objeções fundamentadas em versículo bíblico, e nós vamos explicá-los aqui, os versículos bíblicos que muitas pessoas usam para poder ser objeção ou tentar refutar essa questão de que existe, essa questão de que não existe perda de salvação. Muitos vão tentar pressupor que existe perda de salvação, baseado em alguns trechos da Bíblia, e eu vou explicar esses trechos aqui ainda hoje. Né? Vamos citar, professor Marcos, aí, ó, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que fala que o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração dos seus descendentes, para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Veja bem que em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, a Bíblia fala que aos escolhidos de Deus, Deus vai estar circuncidando o coração de nós e a nossa descendência, para que nós vivamos. Então, já nos primeiros livros da Bíblia ali, uma promessa demonstrando a intenção da parte de Deus de nos sustentar salvo. Para que vivamos, Deus vai circuncidar o nosso coração. Jeremias, capítulo 32, verso 40, o texto fala, Deus falando através do profeta Jeremias, farei com eles aliança eterna. Lembre-se dessa palavra. A aliança feita é uma aliança eterna. Marcos, não posso pressupor quebrar uma aliança a partir do momento que Deus a determina ser eterna. Compreende esse ponto? Compreendo. Ou seja, as pessoas que olham para os versículos que falam da aliança de Deus com os seus salvos ser uma aliança, alguém que insinua que há uma quebra de aliança no que diz respeito a uma perda de salvação, está indo em contramão à citação bíblica que pressupõe e analisa a aliança de Deus para a salvação como uma aliança eterna. Então, olha só, o versículo continua dizendo, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem. Ou seja, Deus, mais uma vez, quando está falando de aliança dele conosco, de nos salvar, que é uma aliança que ele fez com ele mesmo, de nos salvar, ele já está colocando a ação toda na mão dele, ele está assumindo isso, do qual não deixarei de lhes fazer bem, eu porei um temor no seu coração. Então veja aí, olha só, a responsabilidade humana é uma coisa que Deus nos pede, sim. O esforço humano, Deus nos pede para nos esforçarmos a buscar as coisas de Deus, nos esforçarmos a lutarmos contra o pecado, nos esforçarmos a buscar a santidade, a santificação, nos esforçarmos a buscarmos as coisas de Deus, vivermos uma vida piedosa. Porém, a Bíblia fala também que é Deus quem coloca em nosso coração o temor para fazer essas coisas, para que nunca se apartem de mim. Olha só os pontos, Marcos. Aliança eterna, Deus não deixar de nos fazer o bem, Deus colocar em nosso coração temor para que a preservação eterna tenha como efeito a perseverança dos santos, entendeu? E ainda fala que isso tudo é para que eles não se apartem de mim. Eu não vejo nada aqui que sustente arminianismo, que sustente pelagianismo, por causa da discrepância que essa heresia chamada arminianismo e pelagianismo, ou o vocativo que tenta insinuar a perda de salvação. Dando continuidade, Ezequiel 36, 27 falou uma coisa interessante, que em verdade vos digo, melhor dizendo, porei dentre vós o Espírito e farei com que andeis no meu estatuto e guardeis os meus juízos e observeis. Marcos, aqui a palavra de Deus está falando que se eu guardo os estatutos de Deus, é porque Deus fará isso através do Espírito dele, não eu. Se eu guardar os juízos de Deus, Deus é quem está fazendo isso.
Se eu observo os juízos de Deus, é Deus quem está fazendo isso, colocando em nós o Espírito dele. Então, veja bem, Jesus não falou lá que se a gente guardar os mandamentos, permanecer nos mandamentos, então a gente alcança o fim? Então, veja bem, aqui a Bíblia está falando que a ordem que é dada para nós obedecermos, na verdade, é uma ordem do Espírito Santo, já é uma profecia que tem como efeito o fato de o Espírito Santo estar dentro de mim, Deus me fazendo andar nos estatutos dele, Deus me fazendo guardar os seus juízos, Deus me fazendo guardar e observar os seus mandamentos. Isso é interessante se observar. E aí é que entra João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha voz, minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Marcos, tem a vida eterna, não é terá, tem. O que eu acho interessante, Marcos, é a linguagem de Deus e de Jesus, quando o assunto é salvação, não fala no termo talvez ou colocando para futuro. Você observou esse detalhe, Marcos? Olha só. Claro. Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10, que muito lido pelos monetistas, de modo nenhum ele estava falando assim, pela graça, Marcos, você está salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, pela graça, sois salvo. Marcos, você não está. Ou seja, aquela é um verbo de ligação, que é estar, permanecer, continuar, é um talvez, né? É momentâneo, tem um porvir diferente, talvez. Não, não é isso que o texto diz. O texto não diz, pela graça você está salvo. A Bíblia diz, pela graça sois salvo. E aqui em João capítulo 5, versículo 24, fala a mesma coisa. Que aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Ele não entrará no juízo, ele não entra em juízo, porque ele já passou da morte para a vida. O que faz as pessoas, Marcos, ter dificuldade de achar que existe perda de salvação é porque elas estão lendo todos os versículos que mandam a gente obedecer, todos os versículos que mandam a gente lutar contra o pecado, todos os versículos que mandam a gente lutar por santificação, né? Esses versículos todos são profecias, são ordens divinas, porque isso faz bem, porque isso faz sentido na minha vida. Porém, o mais interessante de se observar é que essas palavras de profecia, para ter um efeito em nossa vida, ela é dada aos escolhidos de Deus. São mensagens que não são dadas àqueles que não são ovelha de Deus, né? Lembra aquela mensagem que Jesus falou? Sabe por que vocês não ouvem a minha voz, vocês não concordam comigo? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, o que eu falo surtiria efeito em vocês. O que eu falo, vocês me seguiriam. Por quê? Porque Jesus mesmo responde. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Né? Então, aqueles que a gente acha que perdeu salvação, na verdade, eles nunca foram. Eles nunca foram, eles não são. Né? O ímpio ele não vai permanecer na congregação dos justos. Ele foi convencido, ele se sentiu bem por um tempo com as coisas de Deus, com o convívio com a igreja, mas ele não tem aquele destino, aquela natureza que a Bíblia diz que concorre em relação aos eleitos. Marcos, não quero ser monólogo, porque mais uma vez nessa noite é você que é meu professor. Quero que você fale aí, o que você acha? Professor, concordo com você. As pessoas que não entendem essa doutrina bíblica, elas acham que o céu é pego de surpresa, né? Por exemplo, a pessoa errou. Aí alguém lá em cima vai dizer, risca o nome dela do livro da vida, porque ela errou. Agora ela voltou, escreve de novo. E ela foi embora de novo, risca de novo. Então elas não entendem o processo salvífico e acham que no céu acontece essas coisas. Põe nome, tira nome, põe nome, tira nome. E não entende que essa preservação e essa perseverança é a obra completa de Deus na nossa vida através da pessoa do Cristo. Agora, professor, eu quero citar, não sei se eu sei que o senhor está preparado para esse versículo, mas Hebreus capítulo 6, não sei se o senhor conhece o verso 1, que é o texto áureo daqueles que não entendem a doutrina da perseverança e da preservação.
O senhor sabe? Hebreus 6:1. Portanto, eu estou usando a NVI, tá? Diz Tá assim, bom. portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte na fé em Deus. Da instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição do morto e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez, verso 4, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ou seja, a carta aos Hebreus aqui está dizendo, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo de pessoas que participaram, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, foram participantes do Espírito Santo. Aí no verso 6 diz, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, o texto áureo, que muitos que não entendem a doutrina da perseverança e da preservação, seria Hebreus 6, aí, dos versículos que eu acabei de ler, que vai falar que essas pessoas, como explicar que essas pessoas que participaram da graça, do Espírito Santo, do poder da palavra, vieram a cair na graça. Como o senhor pode explicar isso aí para quem ainda não compreendeu de fato essa doutrina? Joia, joia. Essa, na verdade, era uma das objeções que eu ia trazer para estar explicando aqui. Na verdade, posso falar? Pode. Eu antecipei ela, então. É uma das objeções que é levantada contra a doutrina que ensina que não existe perda de salvação. O ponto principal, o ponto-chave, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, que vem a citar essa proposta que você fala, que é impossível, uma vez os que foram iluminados e provaram o dom celestial e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Bom, o primeiro ponto é que o arminiano que vem trazer esse ponto como argumento de que ali está pressuposta a perda de salvação, ele também vai ter dificuldade com a defesa do próprio argumento dele, que é arminiano, em dizer a questão do retorno à graça pela busca. Porque o texto aqui está falando que é impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Você está entendendo aí? Ou seja, então, o arminiano ele tem mais problema, o pelagiano tem mais problema com essa porção da Bíblia do que o calvinista. O calvinista, ele, quando chega diante desse texto aqui, ele sorri e compreende o texto, já numa palavra-chave que está falando no texto. Professor Marcos Barbosa, aí o texto não está falando de o eleito, o escolhido, o predestinado, o salvo, o chamado. O texto está falando daqueles que somente foram iluminados. O texto está falando daqueles ímpios que vêm a passar pelo meio de nós, daqueles que acabam sendo iluminados pela palavra de Deus. Eles provam, eles acabam provando do dom celestial. Por exemplo, Judas, o predestinado a trair, né? Judas, ele provou do pão e do vinho à mesa de Cristo. Ele foi iluminado por Cristo com os ensinamentos de Cristo. Mas ele não estava, Marcos, conectado a Cristo na salvação da predestinação, Marcos. Ele não era um eleito para a salvação. Então, assim como o próprio Satanás, o Satanás também é aquele que provou o dom celestial. Ele provou estar diante de Deus. Ele experimentou a maravilhosa presença de Deus. Ele experimentou estar iluminado por Deus por um tempo. Mas não era o destino dele, irmãos. O fato da pessoa ser iluminada, como está nesse texto,
Satanás é um dos exemplos desse texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque, olha só, ponha Satanás nesse texto e observe o texto. É impossível que uma vez que ele foi iluminado, provou o dom celestial, e aí ele caiu, ele seja outra vez renovado ao arrependimento. Satanás é que é um exemplo desse texto. Os réprobos é que são exemplo desse texto. Aqueles que não são co-herdeiros com Cristo é que estão alocados nesse texto. Esse texto ele está falando daqueles que são convencidos, Marcos, pelo intelecto apenas, mas eles não estão levados por Deus operando neles o querer o efetuar. A questão, eles não são destinados a isso. Então você vê que o texto ele não fala que eles foram regenerados. Fala que eles foram apenas iluminados, que eles apenas provaram, que eles apenas participaram. Esses termos indicam uma participação externa e não uma participação. Né? O termo provado aqui, Marcos, é o geomai, né? Que também é usado em Hebreus capítulo 2, versículo 9, para descrever a questão de Cristo provar a morte. Jesus provou a morte, Marcos. Ele provou a morte. Né? Ou seja, assim como esses aqui provam o dom celestial, ou seja, é algo temporário. Né? O verbo geomai, ele é um verbo que expressa a temporalidade. É algo que provou por um tempo apenas. Mas ele não está inserido na continuidade do exercício do destino do eleito. Ou seja, esse texto, ele fala que eles participaram por uma coisa do Espírito Santo, mas não significa uma exposição aos dons espirituais que diz respeito à salvação. Agora, olha só o versículo 9, Marcos, de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, fala: quanto a vós, aqui que vem o ponto-chave em Hebreus, quanto a vós, amados, aí está falando dos eleitos agora, ó, estamos persuadidos de coisas melhores. Já que você citou essa porção inicial de Hebreus aí, você vai direto ao versículo 9 que fala: quanto a vós, amados, estamos persuadidos de coisas melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, aqueles que não são estes que você citou, são aqueles que estão experimentando coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, em Hebreus, Marcos, fica claro que existe dois grupos. Aqueles que só vão experimentar, só vão ser iluminados, só vão provar, só vão participar temporariamente. Mas quanto a vós, aí já está falando dos eleitos escolhidos de Deus, nós somos persuadidos de coisas melhores e pertencentes à salvação. Entendeu? Ou seja, quem fica com esses versículos isolados aí, e não conecta a todo o contexto bíblico da epístola aos Hebreus, né, de autoria desconhecida, mas divinamente inspirada, obviamente, já vai ficar perdido sem saber esse contexto, né? Ou seja, temos que perceber isso. Eu li, quando eu estava estudando essa questão, Max, eu li John Owen, né, a carta aos Hebreus, né, é por John Owen. E também Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, na página 546. Eu lembro dessa citação aí. Você tem o livro do Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, não tem? Tenho, estou pegando aqui agora. Deixa eu só ver se então, eu acho. Ele fala sobre essa questão, se não fala memória, página 546, que é uma das coisas que eu notei nesse final de semana, que eu estava estudando, preparando para a gente estar debatendo isso. Então, veja bem, Hebreus capítulo 6. Versículo 4 ao 6, não está falando ali, Marcos, de perda de salvação de modo nenhum. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo, estou mostrando aqui. Aí, ó, é esse aqui, ó, Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Tá certo. Bom, então eu estou bom de memória, né? Tá bom, tá ótimo. Ô Marcos, eu gostaria de, já que você está apimentando aí, julgando essa questão aí, Marcos, lembrar, Marcos, o versículo lá, Apocalipse, né, o Marcos, que fala a respeito, você estava citando sobre o livro da vida, você lembra? Você citou aí um pouco antes da gente falar? Lembra? Rapaz...
Você falou sobre riscar o nome do livro da vida, né? Sim, Lembra? sim. Lembro. Então, vamos para esse ponto aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, mano. É o Olha Apocalipse só, capítulo a Bíblia 3? fala que de nenhum modo apagarei o nome do livro da vida. Olha aí. Quem é que vem com esse papo de riscar o nome do livro da vida? Se a Bíblia, quando falou disso, falou que de modo nenhum riscarei o nome do livro da vida. Quando Deus falou em riscar o nome do livro da vida, ele falou que não vai riscar, Marcos. Por que as pessoas vão falar que Deus risca? Entendeu essa questão? Isso mesmo. Então, é isso mesmo. ao vencedor, né, que Deus fala, aí agora, olha só que interessante, Marcos. O livro da vida ele tem dois sentidos, né, que a gente vê lá também, o registro visível, né, de Êxodo, e também fala questão do livro do Cordeiro, né, questão de ser imutável, tá? Então, olha só, o Spru fala isso, as consequências da eleição. Tem um livro do Spru, né, do R.C. Spru, né, em memória, infelizmente, né, o Marcos é um teólogo, é aquele livro, somos todos teólogos, esse cara, ele era diferente demais, porque ele pegava as linguagens altas da teologia, de alta patente teológica, e purificava aquilo numa linguagem tão simples e popular. Ele tem um livro que chama As Consequências da Eleição. Marcos, ele fala dessa questão do livro da vida de uma forma, sabe, profunda, igual o Gordon Clark falou, né, a respeito da questão que não existe perda de salvação também, né? Marcos, eu gostaria de estar trazendo aqui essas insinuações, né, essas tentativas aí, enfim, vamos só falar o seguinte, olha só, Marcos, quando Deus predestinou os eleitos, ele os predestinou até a glorificação. Né? Porque Romanos 8:30 fala de todo o processo. Predestinou, chamou, depois de chamou, justificou, depois de justificou, fala que glorificou. Ou seja, Deus, quando foi falar da salvação, ele colocou o processo todo na mesa e falou, é assim. Então tem início e tem fim. No que Deus fez com relação à cadeia da salvação, ela é inquebrável, mano. É essa que é a questão. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, Romanos, quando está falando de predestinação, de escolha divina, de questão de não ter perda de salvação, ele culmina lá no capítulo 8, versículo 38 e 39, que olha só, Paulo falando, eu estou certo, o apóstolo Paulo falando sobre não ter perda de salvação, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, Marcos, nada pode nos separar do amor de Deus. Correto. Né? Outra coisa, Marcos, olha só que interessante. Para quem acha assim, não, quem insistir, mas existe perda de salvação, coisa e tal, né? Vem nessas colocações aí. Você lembra de João 10, capítulo 10, versículo 27 até o 29. Olha a frase que Jesus falou, Marcos. Essa aqui é para acabar. Olha o que a frase fala. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Jesus falando. E eu lhes dou vida eterna. Então, as ovelhas que ouviu a voz de Jesus, porque o Pai as deu para Jesus, né? Elas ouvem a voz de Jesus e Jesus deu a vida eterna. Aí vem a frase de Jesus, Marcos. Jamais perecerão. Isso aí. Poxa vida, Marcos. Jamais perecerão. Eu, diante desse... E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Poxa vida. Olha como Deus fala, Jesus falando. Aquelas que não ouvem a voz de Cristo, elas ouvem a voz de Cristo, não ouvem a voz de Cristo porque não são as ovelhas. Mas as ovelhas de Jesus, que ouvem a voz de Jesus, o texto diz que Deus, Jesus, dá a vida eterna para elas e elas jamais perecerão. Então, sim, Jesus, ele fala que é dessa forma. Agora, um ponto forte também, Marco, já que nós citamos agora há pouco a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, a salvação é algo irrevogável, não se desfaz a decisão de Deus, não se desfaz a obra de Deus. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda
e o maligno não lhe toca. Isso aí. Marcos, eu estive pregando domingo agora na IPMR lá, e eu desenvolvi o termo a respeito do destino de Satanás, que a gente fala tanto em destino, em predestinação, salvação da igreja, e eu falei que é o seguinte, que a vida de Satanás, ela é como uma ampulheta esgotando o tempo dele. E que o destino dele é irrevogavelmente rastejar como a serpente para chegar aos pés de Jesus e a sua cabeça ser esmagada. Né? Ou seja, a única coisa que Satanás pode fazer é seguir seu curso em relação aos eleitos, é seguir seu curso rastejando para ser esmagado por Cristo. E olha o que o texto diz aqui, em 1 João capítulo 5, versículo 18. E o maligno não lhe toca. Marcos, é uma promessa divina que Satanás não consegue fazer com que você perca a sua salvação. Sim, sim. Inclusive, eu quero só fazer uma colocação, se o senhor me permitir, claro. De Romanos 8, o 38, ele vai dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Quando ele disse que nem o presente, nem o futuro, parece que Paulo está falando que nada do que acontece hoje e nem do que possa vir a acontecer no futuro pode nos separar do amor de Deus. Então, isso está ligado tanto à preservação como à perseverança. Por quê? Porque nem o que eu vejo hoje, o que eu vivo hoje, e nem aquilo que eu possa vir viver no futuro, ou de bom ou de ruim, pode nos separar do amor de Deus. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Ele já previa até mesmo na linha do tempo aí, que o dia que o senhor me falou aquilo ali, eu achei impressionante, que dentro da linha do tempo... Né? É daí que eu tirei aquela questão da linha do tempo, que nós trocamos ideia aquele dia aí, entendeu? Sim. Só outra colocação aqui. De Isaías 49, versículo 16, o profeta Isaías vai dizer que, veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Eu tenho para mim, me corrige também se eu estiver errado, que para perdermos a salvação, não existir salvação, teria que existir algo capaz de apagar as marcas que estão nas mãos de Jesus feita na cruz do Calvário. Como não existe nada capaz de apagar aquelas marcas que ainda subsiste, percebe que depois da ressurreição, Tomé teve o desafio, né, de colocar a mão e ver os lados perfurados, a mão perfurada. Então, a única forma de perder a salvação é apagar essas marcas nas mãos de Jesus. Fora isso, acredito eu que não existe nada capaz de nos tirar das mãos daquele que nos comprou pelo seu precioso sangue. Estou correto também? Exatamente, professor Marcos. Exatamente. Muito bem colocado. Marcos, olha só. Falamos de Deus, falamos de tudo, mas olha só. Jesus Cristo e o Espírito Santo no que diz respeito à preservação da salvação. Hebreus capítulo 7, verso 25, fala que Jesus Cristo ele intercede por nós continuamente. Ininterruptamente, ele intercede por nós. Olha só, portanto, pode também salvar totalmente os que estão por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está falando que Jesus pode também salvar totalmente, ou salvação total, né? Os que por ele chegam a Deus. Por quê? Porque ele vive intercedendo por nós continuamente, sempre intercedendo por nós continuamente. Entendeu? Então Jesus fala que ele nos salvou totalmente, ou seja, ele te salvou total. Ele não só deu início à sua salvação, ele te salvou totalmente. Né? Ou aqueles que por ele chegam a Deus.
Essa é uma explicação, uma linha cerne para entender, Marcos, a questão da preservação eterna, né? Da salvação eterna. Então, ele fala que ele intercede por nós, mas ele intercede por quem? Por aqueles que ele fez chegar a Deus. Ele intercede por esses eternamente. E o Espírito Santo, Marcos, onde que entra o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos selou. Você sabe o que é nos selar? É nos marcar de uma forma que não se desmarca. Tá? Então, veja bem, ele fala, olha só, o Espírito Santo é lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Muito memorizado aí por todos aqueles que estudam essa questão, dessa doutrina. A nossa herança, o que a gente herdou, Marcos? A salvação. Quando o assunto é herança, você concorda comigo que a Bíblia está falando de herdar a salvação? Herdar o reino? Né? Correto, se a Bíblia trata herdar o reino, que é herdar a herança, então tem a ver com a salvação. Esse é o tema. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, olha o que diz. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. E aí ele fala, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade. Marcos, olha só que interessante. Como nós pecamos todos os dias, nós estamos vivendo, infelizmente, na natureza pecaminosa, somos pecadores. Não tem ninguém que não pecou hoje. Essa é a realidade. Esse o choque de realidade é esse. Buscamos a santificação como? Lutando contra o pecado. Mas nós somos pecadores. Paulo falou, cheio do Espírito Santo, dos pecadores eu sou o pior. Por que vem de lá o seu pentecostal, o seu arminiano acreditar que é santo no que diz respeito a não ser pecador? Não pode. Não pode. Entendeu? O pessoal que fala que sobe para o monte e volta no tutano é um tutano apodrecido. Essa que é a verdade. Porque não reflete a sua própria natureza. Ou seja, quanto mais eu oro, mais eu tenho que reconhecer minha própria natureza como falho e pecador diante de Deus. É a graça maravilhosa que nos mantém salvos. Então, veja bem, a palavra está falando que enquanto eu estou aqui, enquanto eu não recebo herança, eu recebo um penhor, Marcos. Que penhor é esse? Esse penhor é o Espírito Santo que está em nós, né, que um dia será retirado aquele que detém o pecado, ou seja, o Espírito Santo. Então, enquanto nós estamos na natureza pecaminosa, infelizmente, o Espírito Santo está em nós para que nós não fiquemos desprezíveis diante de Deus. Então, isso é até que haja o resgate da propriedade, que é a herança da eternidade, que é a salvação. Então, o que Deus fez? Esse versículo está falando, enquanto vocês não herdam a salvação eterna, eu deixo o Espírito Santo convosco como penhor, até vocês resgatar a sua propriedade, que é a salvação, que é a vida eterna. Entendeu a questão, Marcos? Sim, então, correto. Olha só, para poder entender essa questão, olha só, mesmo nas quedas, Jesus Cristo intercede por nós, para que a gente não despedace, não desapareça para sempre. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, aquela passagem muito bem lembrada, que diz o seguinte, que Pedro, eis que Satanás reclamou para peneirar você como um trigo. Jesus falando com Pedro, né? Satanás quis levar Pedro. Aí, olha só, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Então, enquanto tem um que está quase desanimando, quase perdendo a fé, Jesus Cristo está intercedendo para que essa fé não se enfraqueça e ele não perca a salvação. Né? Olha só, lembrando Jeremias capítulo 32, verso 40, que eu já citei, que Deus colocou em nós o seu temor para que nós nunca nos apartemos de Deus. Correto. Ô Marcos, eu queria fazer umas citações aqui de alguns teólogos aqui, que eu trouxe umas anotações, coisa rápida, já que a gente está quase encerrando aí já. Sim. Luiz Bertoff, ele fala que os eleitos, eles não somente são preservados por Deus, que é a página que eu citei lá, 545, não falo memória, mas também são capacitados por Deus a preservar, a perseverar na influência contínua do Espírito Santo. Então, Deus nos leva a perseverar. Deus nos faz isso.
é a citação de Luiz Berkoff, né, que tem essa literatura Teologia Sistemática, que está na editora Cultura Cristã. O Charles Hodge, né, também tem uma Teologia Sistemática, no volume 3, página 243, ele fala que a perseverança é garantida pela fidelidade de Deus e pela eficácia da sua graça. Então, Deus, preste bem atenção, Deus, ele mantém garantida a salvação pela fidelidade dele. Lembra daquela passagem bíblica, professor Marcos, que fala que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel? É disso que o Charles Hodge está falando lá na sua literatura em teologia sistemática, né? Ele fala que a perseverança é garantida pela fidelidade de Deus, não da nossa, né? E outra coisa interessante que ele fala que é pela eficácia da graça. Lembra que nós estávamos falando do chamado eficaz na última aula? Ô, Marcos, o Warfield, né? Na Perseverança dos Santos, no livro dele, Benjamin Warfield, né? Ele fala que a perseverança dos santos não é da carne, mas da graça. E é Deus quem nos sustenta, né? Então, é dessa forma aí, Marcos, que eu acho que a gente devia analisar. Eu gostaria, Marcos, de, para finalizar aqui, trazer aquelas contendas que trazem contra a perseverança dos santos, para poder otimizar o pensamento de algumas pessoas, já que a gente vai concluir aqui. Se você interessar, Marcos, a gente pode até fazer uma outra live para a gente continuar sobre a preservação eterna e a perseverança dos santos, porque o assunto não pode se esgotar somente com 1 hora de aula. Mas, olha só, se você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, eu quero simplesmente ler o texto, que também é um texto confrontador, de que essas objeções aí que o senhor já ia entrar, que é de Êxodo 32. Já posso ler para o senhor? Pode ler. Diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o meu povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E aí, como interpretar esse versículo à luz da perseverança e da preservação dos santos? Muito bem. Já posso responder? Pode. Posso responder? Pode sim. Então, vamos lá. Esse texto aí, frequentemente usado pelos delegados, pelagianos, pelos pentecostais, pelos arminianos, etc. e tal, para falar a respeito de Pedro e salvação, porque Moisés cita sobre riscar o nome dele do livro. Marcos, quando você lê aí Moisés falando, né, Deuteronômio, em Êxodo 32, 31 ao 33, não é isso que você leu aí? Isso, Êxodo 32, do 32 a seguir. Isso. Então, versículo 31, Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao 33. Vamos colocar assim para ficar bem dentro da chave, da porção do texto. Marcos, eu queria que você procurasse nesses versículos aí a palavra vida. Vê se você acha. Vou te dar aí 1 segundo, valendo R$1 milhão. Do versículo 31. A palavra vida. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe os pecados, não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas o pecar contra mim não está relacionado ao livro relacionado à salvação, professor? Pois é, a pergunta que eu te fiz tem a palavra vida nesse texto? Não, de jeito algum. Então não é o livro da vida. Você concorda comigo? Concordo. Então vamos lá. De que livro Moisés está falando? É aí que entra a resposta certa. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar então. Marcos,
Você concorda comigo que os primeiros livros da nossa Bíblia compõem a Torá, que é o Pentateuco da cultura cristã, né? Correto. Gênesis, Deuteronômio, Levítico, etc, etc, né? Enfim, Números, enfim, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você concorda comigo que antes desses 5 livros, o que havia era a cultura passada de pai para filho oralmente, né? As narrativas da história de Jó e de outros era a cultura passada de pai para filho. Essa ideia de escrever um livro ordenado por Deus aconteceu com Moisés, que veio a escrever os primeiros livros da Bíblia. É lógico que a história de Jó já existia, a história de Abraão já existia, essas histórias já existiam. Mas essa questão de escrever veio com Moisés naquele momento em que Deus o chama para todo esse momento dele a seguir. Então, veja bem, qual é o livro que Moisés está falando? É o livro da lei. Por quê? Porque nós estamos falando, até judeu concorda com isso que eu estou falando aqui, ô Marcos. Até israelita concorda com isso que eu estou falando aqui. Preste bem atenção. Se você perguntar para um judeu, para um israelita, de que livro que esse trecho está falando, ele vai falar, ora, o livro existente na época era a Torá, a lei, né? Ou seja, aí, Marcos, nós estamos falando do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele trata da saída, a Pessach, saída do Egito para Canaã, para a Terra Prometida. Esse livro, quando eles saíram, Marcos, foi anotado por Moisés todos aqueles que estavam saindo do Egito. E eles teriam uma herança lá na Terra Prometida. Então, quando os pais deitavam na terra, morriam nessa peregrinação, eles iam lá e riscavam o nome do pai e anotava a descendência imediatamente para herdar a terra. Então, as 12 tribos, a terra estaria partida igualmente entre eles, entre as 12 partes. Aí, se você tivesse uma tribo que tivesse mais pessoas, quando chegasse na terra, essa terra deles ia ser mais dividida. Eles teriam terras menores dentro daquela porção referente àquela tribo. Então, preste bem atenção. Moisés, ele está falando de uma herdade terrena. Ele não está falando de livro da vida, Marcos. Esse trecho bíblico, a questão do livro da vida, nem havia sido revelada ainda, nem para Abraão, nem para Moisés, nem para Jó, nem para ninguém. O livro da vida é um assunto que veio a surgir no decorrer do processo profético de profecias e revelações da parte de Deus, no que diz respeito aos outros livros que vieram depois, até mesmo no Novo Testamento. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Preste bem atenção. Quando Moisés fala para riscar o nome dele do livro, e Deus responde que vai riscar do livro aqueles que pecarem, ele está falando que não vai herdar a Canaã terrena, que não vai entrar na terra aqueles que pecarem. E, de fato, isso acontece no que nós podemos observar de Gênesis a Deuteronômio, o processo histórico da saída do Egito para a Terra Prometida. Quando foi entrar na terra, Moisés não entrou. O nome dele foi riscado. Quando foi entrar na terra, os pais dos filhos que iriam herdar ali, que Deus falou, que só ia ficar aqueles que eram maiores de 20 anos, né? Josué e Caleb entrou na terra, mas aqueles todos outros que pecaram, tiveram seu nome riscado no livro, e entrou na terra aqueles herdeiros daquela população que saiu do Egito. Então, quando Moisés está falando aqui, olha, o povo cometeu um grande pecado fazendo para si o bezerro de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, Moisés falando. Se não, risca. Você sabe o que Moisés está falando aqui com Deus? Se você não for perdoar o pecado dele, você pode riscar meu nome também. É isso que Moisés está falando. Se você não for perdoar o pecado dele, você não precisa me perdoar também. Moisés está desafiando Deus. E isso não ficou legal para ele, não. Porque nós vemos mais adiante que Moisés ele vai cometendo esses erros de digamos assim, de desafiar Deus de certa forma. E ele, de fato, ele viu a terra, mas não entrou nela.
Então, veja bem que o texto fala, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Mas qual livro? Ele não falou que é o livro da vida. Ô Marcos, você consegue perceber que Moisés não sabia nem que a serpente que ele escreveu no livro que ele divinamente foi inspirado era o próprio Satanás? A gente vê na história de Jó que Jó está devotando a Deus todo o mal que acontece. Ele não tem consciência nenhuma de Satanás existir. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar. Então, esse conceito da soterologia, de salvação, ainda não era muito claro para Moisés nem para os patriarcas no Antigo Testamento. Esse conceito de salvação, vida eterna, não era claro ainda para eles. Então, se não era claro ainda para eles, esse livro de que eles estavam falando é um livro da memória da terra prometida ali, da conquista da terra. Não tinha nada a ver com salvação, porque a salvação não era clara ainda, como é clara para nós hoje, através das leituras que fazemos, dos evangelhos, das cartas paulinas, e por aí vai. É isso mesmo? Só um ponto que vale a pena colocar aí é o seguinte. Sobre a questão da eleição e de uma questão de vida após a morte para os eleitos de Deus, eles tinham essa esperança sim, sobre salvação, sobre vida após a morte. Havia neles a esperança de estar no seio de Abraão. Essa esperança, ela havia, e eles entendiam que isso era uma promessa somente para os eleitos, descendentes ali da promessa de viver pela fé dada a Abraão. Entendeu? Então, a questão de uma vida no pós-vida, essa questão é uma questão que sim, eles observavam. Concordo com você, não da forma que nós hoje temos uma amplitude esclarecida por Novo Testamento e por Jesus Cristo. Porém, no que diz respeito a todas as outras coisas que você disse, 100% isso aí que você falou. Agora, veja bem, qual é o livro que Moisés falou sobre riscar o nome? Não é o livro da vida. O nome riscado aí é no livro que registra a porção da terra prometida, a Canaã, que eles iriam conquistar através de Josué, invadindo a terra ali, né? Sendo, na verdade, invadindo, mas sendo tomada de volta, porque ali é terra de Abraão. Ali é terra que Jacó foi parar no Egito, mas a terra pertence a Jacó, comprada por Abraão, comprada por Jacó. As porções de terra ali foram usadas por quem ficou na terra depois que eles já acabaram anos no Egito. Mas Deus levou eles de volta para algo que era deles, que era da descendência deles. Então, é óbvio, Marcos, que Moisés, ele é salvo. Ele morreu, a Bíblia deixa claro, ele está na galeria da fé, né? Abraão também. Então, isso nós sabemos a questão no que diz respeito à salvação, mas observe esse detalhe. Nesse trecho, a Bíblia não está falando de perda de salvação, porque nesse trecho o assunto não tem nada a ver com salvação. Esse trecho fala de êxodo, de saída do Egito para a terra prometida. Esse trecho, ele é literalmente expressão de herdade terrena que o Moisés está colocando a respeito disso. Então, risca o meu nome do teu livro. Qual livro que é? O livro das herdades em relação à terra, que foi arrolado ali numa listagem daqueles que iriam entrar na terra em sua descendência. Entendeu? Não tem nada a ver. Primeira coisa que deve ser observada, aí não está falando livro da vida. Ali está falando no livro de Deus, que é a Torá, que é o livro que existia na época. Simples assim. Entendeu? Tá. E isso não é uma cambalhota teológica, um argumento, não. O próprio texto concorre para isso, se você for analisar o processo do próprio livro, entendeu? Entendi. Muito bem explicado, professor. Lembrando que Apocalipse 3,15 fala que aos que foi dado vencer, eles vão receber veste branca, e o texto diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Lá em Apocalipse, sim,
Fala de riscar em livro ou não riscar, mas fala de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida, entendeu? Sim, sim, sim. Posso fazer uma pergunta? Esse assunto. Apocalipse capítulo 20, verso 12, esse livro da vida é aquele que contém o nome dos salvos eternamente, né? Que não está a questão lá atrás. Apocalipse 22 fala, e eu vi mortos, e se abriram livros, não é apenas um livro, livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Marcos, o livro da vida só foi aberto lá, no final. Entendeu? Então abriram-se livros. São vários livros, não apenas um. E dentre esses livros tem o livro da vida, que não é o livro que Moisés falou lá atrás. Sim. O senhor citou aí, para a gente encerrar, Apocalipse 3, mas o que vencer, qual que é o versículo? Apocalipse 3, versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai, dos anjos, de seus anjos. Na versão que eu trago em mãos, diz o vencedor. Mas na versão que o senhor tem aí, mais o que vencer. É isso mesmo? É porque direto do grego é o que vencer. É porque esse o que vencer, é porque o texto vem dando promessas, promessas, promessas. Aí quando ele começa a falar do eleito, esse eleito é o que vence, né? O que vence é os predestinados. Os que não vencem, eles são todos pulverizados. Né? Você tem ali o tribunal de Cristo que julga a igreja por suas obras, mas você tem os juízes do trono branco, que são os que não vencem. Né? Então, o que vence são os eleitos, os escolhidos de Deus. Ele vai tratando desses dois termos. É porque numa live de 1 hora, a gente não tem como perscrutar toda a literatura em relação a isso. Mas se a gente fizer mais uma live a respeito disso, eu posso pormenorizar isso. Mas direto do grego, Marcos, fala o que vencer, ou seja, ele não está dando uma condição, ele está identificando no final o que vencer, o que acontece com ele? O que vencer, no final, ele recebe vestes brancas e jamais terá arriscado o seu nome do livro da vida. Correto. Muito bem explicado. Fiquei muito feliz aí com toda a explicação do senhor. E espero que os ouvintes aí... Convido você mais uma vez, né, uma próxima oportunidade, a gente agenda, divulga aí, provavelmente semana que vem, talvez, aproveitando a minha férias da Faculdade de Engenharia Civil, a gente ainda fazer mais uma live aí, e de repente a gente dá mais uma aprofundada nesse tema aí, colocando mais assuntos, né? Porque a mim me resta provado, Marcos, que não existe perda de salvação, tá? Essa é uma questão bíblica que as pessoas precisam analisar, que é o seguinte, aqueles que morrem fora do evangelho, só para concluir, morrem fora da igreja, morrem não continuando na igreja, não é que eles perderam a salvação. A Bíblia vai deixando muito claramente que eles nunca foram salvos. São pessoas que acabam experimentando as coisas de Deus, mas elas não alcançam a salvação. O salvo verdadeiro, como disse Jesus, ele dá bons frutos. Como é que você identifica o salvo? Ele dá bons frutos, né? E frutos que permanecem. Ele vai permanecendo nas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Então, Marcos, não existe perda de salvação, porque Deus é perfeito. E a obra é de Deus, a salvação. Mas temos muito mais coisas para falar desse assunto. Você topa aí entrar numa próxima oportunidade, a gente investigar um pouco mais disso aí? Sim, vamos combinar isso aí, sim. Ó, tem uma aluna minha que passou por aí, não sei se ela ainda está, a Flaviana. Tem um outro aluno meu aí, ó, que já estudou comigo, meu ex-cunhado, que é o Ilacir Pérez. Tem uma tia da minha esposa que passou por aí também, Regina Maria Inácio, que também é uma tia minha, tia da minha esposa. Fiquei feliz aí com a participação de todos vocês aí. Mestre, muito bem explicado e diante dos desafios propostos aí pelo entendimento da perseverança e preservação, eu acho que ficou muito bem esclarecido aí. Tá joia, professor Marcos. Para encerrar, agradeço você aí, a sua atenção. A gente propôs ter uma live de 1 hora só, acabou que a gente estendeu aí mais 5 minutos, né? Com certeza.
Marcos, é muito bom falar com você, ter esse estudo pessoal. Quero agradecer aí o Rosildo, o Edson, o Cláudio Moura, né? A Mariana, o Manuel, da nossa igreja lá também, lá, o professor, o pastor Éder também, né? Tivemos outras pessoas aí, né? Parece que Randolfo teve aí visitando também a gente aí. Como você disse, pessoas aí. Quero agradecer a audiência de todos aí e que Deus abençoe a todos aí. Lembrando que essa live está no canal da igreja também, daqui a pouco eu vou estar lançando lá no canal, lá por partes, por temas do que foi falado para as pessoas poderem assistir. Amém. Marcos, e professor, obrigado, tá? Professor, eu quero aqui aproveitar a audiência aí dos amigos que estão participando e convidar vocês que no dia 20 de setembro nós teremos aqui em São João, Nepomuceno, o primeiro fórum teológico realizado aqui em São João para tratar de temas teológicos muito importantes para o crescimento da fé de todos os irmãos, que todos que estiverem ali participando. Então vai estar palestrando. E vai estar participando eu, como palestrante, pastor Pedro Felipe, que é o pastor da Presbiteriana aqui em São João, e o professor e mestre Flávio Ferraz de Queiroz. Então, vai ser uma turma pesada para o dia 20. Vai começar aí às 2 horas da tarde e vai aí até às 7 horas da noite. Vai ter um coffee break, vai ter um momento de perguntas e respostas, e cada um de um tema vai estar ali falando aí a respeito desses temas importantes aí para todos vocês. Então, tanto os que ouviram aqui em São João essa live, ou ouviram de fora, se quiserem participar, no dia 20 de setembro, vai começar às 2 horas da tarde, na Igreja Presbiteriana, aqui de São João Nepomuceno, tá? Estão todos convidados. Não tem valor de inscrição. Pessoal, nós vamos com a igreja lá. Isso, venha, vai ser um prazer ter o senhor aqui com a gente. Não tem valor de inscrição, tem gente que fica preocupada, tem que fazer alguma inscrição, pagar algum valor, não, é 0,800. Vocês venham para aprender a palavra de Deus. Igreja reformada é outro padrão, né, Marcos? Igreja reformada não tem comércio da fé, não, é outro padrão. Tá joia. Mestre, um abraço, tá? Um abraço, muito obrigado a todos pela audiência. O Rosildo comentou aí que quando tiver de novo é para marcar ele, que não quer perder. Eu agradeço aí o carinho do Cláudio também, todos aí. Para não se perder, não, agradeço a todos aí, muito obrigado. Marcos, até a próxima, graça e paz. Um abração aí para sua família, todos aí.